A gente vai fazer então o desenho, né, o projeto dessa antena parabólica aqui. Tá? É um negócio bem simples, só para a gente ver como é que é o procedimento. A excitação vai ser via esse guia de onda circular em aberto. Aqui em vermelhinho é uma porta. Esse plano aqui é um plano de simetria, né, para que a simulação seja mais rápida. Vocês vão ver que tem algumas particularidades nessa estrutura aqui. E esse aqui é o refletor parabólico, certo? A gente vai chutar a frequência só de 5 GHz, a frequência de 5 GHz, aqui, só em uma frequência, e nós vamos então tentar fazer esse projeto do zero. A primeira coisa que a gente faz é o projeto do excitador. Vamos escolher aqui um site qualquer, né? A gente vai colocar aqui a frequência de corte, e aí vem um detalhe, a frequência de corte não pode ser exatamente 5 GHz, porque senão as perdas são muito altas. Vocês lembram isso da teoria? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer em 1,3, a frequência 1,3 vezes menor do que isso. Então, a frequência de corte na realidade vai começar em 5 divididos por 1,3. Isso aqui é um dado prático, né? É uma regra prática. A frequência de corte na realidade vai ser em 3,8 GHz mais ou menos. Tá? E em 5 GHz a gente vai estar operando o nosso guia. A gente coloca aqui então, né, em vez de a gente quer mais ou menos 3,8, eu já fiz esse cálculo antes, dá mais ou menos, né, 2,3 centímetros. Só trocar aqui embaixo. 2,3 centímetros de raio dá 3,8 GHz, certo? Então, a gente começa o nosso projeto. Vamos começar um novo. Fechamos esse aqui. Então, a gente coloca aqui a variável raio do feeder, 2,3 vezes 10 na menos 2, elite, e a gente começa a fazer. É mais fácil a gente começar a fazer a parábola, vocês vão entender por quê. Então a gente vem aqui no construct e existe um item direto para fazer a parábola aqui, ó, que é esse aqui. Então a nossa parábola ela é definida, vocês viram que ele já ligou automaticamente, a nossa parábola ela é definida com dois parâmetros, o raio e o ponto focal. Vamos fazer o raio mais ou menos, né, 0,25, para ela ter 50 centímetros de diâmetro, em 5 GHz, isso aí vocês vão ver que é bastante. E o foco vai estar também em 0,25 para dar F sobre D mais ou menos 1, né? 0,25 e 0,25, vocês estão vendo que é bem simples. Daí aqui, ó, agora nós vamos fazer o nosso guia de onda. O nosso guia de onda excitador, ele já apareceu alinhado, a gente vai colocar aqui raio do excitador, raio do feeder, e aqui nós vamos colocar, por exemplo, 3 ou 5 vezes o raio do feeder. Vamos colocar 5 para ficar mais estável os campos. Raio. O ponto focal está aqui, ó, 0,25 metros. Então, o nosso N, ó, onde tem excitador, ele tem que estar a mais ou menos 0,25, 25 centímetros aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui é o ponto. A gente supõe que isso aqui é o nosso centro de fase. A gente sabe que não é verdade, o centro de fase está mais aqui para dentro. Mas depois você pode fazer um ajuste para cá ou para cá para ver quando que o ganho aumenta, chega no valor máximo, tá? A ideia é mais ou menos essa. Então, está aqui feita a nossa antena. Aqui que acontece? A gente tem que agora, isso aqui é um cilindro fechado, uma latinha fechada, a gente tem que eliminar essa face aqui, ó. Essa face aqui. O jeito fácil é você pegar a parábola e deixar ela invisível. Visibilidade, eu vou deixar ela apagada, e aí a gente seleciona qual que é a face ali, essa aqui, ó. Essa a gente vai apagar, e a gente está vendo a latinha, né, aberta na boca. A gente seleciona essa outra face, e a gente coloca a porta. Agora a porta é do tipo waveguide, tá ali direitinho.
E temos que também dizer que ela não é só uma porta, ela também é uma source, ou seja, vai estar entrando energia para dentro dela. Nós vamos estar usando o modo fundamental, o primeiro modo fundamental apenas, é uma simulação bem simples, a gente colocou agora a excitação. Podemos voltar à nossa parábola, visibilidade de novo aqui. E o que acontece? Essa simulação é relativamente complicada, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, vou colocar aqui a frequência, 5 vezes 10 a 9, 5 GHz, o que a gente pode fazer é usar o conceito de simetria, para que, em vez de resolver o problema inteiro, resolve só metade. A simetria, nesse caso, você pode até testar não colocar, mas ela é citada aqui, ó. A gente coloca, por exemplo, a simetria magnética, por exemplo, ao longo desse plano aqui, Z igual a zero. Z igual a zero. Muito bem. Agora a gente vai tentar pedir o plano Near Field, vai ser bacana. 5. Agora vamos colocar o nosso Z, vamos colocar menos 1 a 1, menos 1 a 1. Aqui. Não precisa ser tão comprido para trás, pode ser menos 0,3, assim. E aqui pode ser um pouquinho menor, 0,8, vai. Mais ou menos isso. Agora nós vamos amostrar bastante pontos, 41 nessa direção, 41 nessa direção. Está aqui. Então, os dois planos eles estão ortogonais. E, finalmente, a gente vai pedir as correntes. E também vai pedir o campo distante. E aqui um detalhe, o campo distante nós vamos pedir 3D, mas em vez de 5 graus, nós vamos ter que colocar um só, porque o ganho é muito alto, senão vai ficar muito feio de você enxergar. Aqui, Create. Deletamos um, Near Field e as correntes. A gente pode salvar e rodamos. Antes de rodar, tem mais um detalhezinho. Se você rodar no default do FECO, esse negócio provavelmente não vai nem rodar na sua máquina. Então, a gente vai ter que vir aqui em Solver Settings, onde você diz qual que é o método numérico que o FECO usa, e a gente vai escolher essa aba MLFMM e vai escolher Solve o modelo com o MLFMM, que é uma simplificação do método numérico usualmente utilizado pelo FECO, método dos momentos. Então, ele simplifica o método dos momentos, faz a matriz fica uma matriz esparsa, a matriz de solução, e assim ele consegue resolver rapidinho para a gente não ficar muito tempo esperando e para não precisar muita memória, muito poder computacional do seu processador. Clicamos aqui e basta, se a gente não fez nada errado, pedir a simulação para rodar. Finalizou, fechamos aqui, vamos no PostFECO e a gente pode explorar os nossos dados. Primeira coisa, naturalmente, a gente quer ver o campo distante. Arrastamos para cá. Olha o que acontece. A gente está vendo só um negócio esquisito aqui. Por quê? Porque o ganho é muito alto e a gente está vendo em fator linear. O ganho é de 450. Nós vamos pedir em dB e aí fica bonitão aqui o nosso campo distante. A gente consegue ver o nosso campo distante, mas podemos analisar ele em 2D, polar. Arrastamos aqui o nosso campo distante, tá vendo? Ó, ele tem um ganho muito alto. Visualizamos em dB e visualizamos em espelhado no θ aqui. Então vocês estão vendo aqui como que é o perfil de radiação. Escapa um pouquinho para trás, porque a antena não é infinita, né? O refletor não é infinito. E a gente pode tentar ver qual que é o ganho desse negócio. Cursor. A gente vem aqui, o ganho em dB foi 26 dB, um ganho absurdo. Se a gente vier para linear, o ganho de 409 linear. E se a gente vier para baixo, a relação frente-costas aqui, ó, ficou em 1,8, vamos colocar aqui 1,8 dB. Então a relação frente-costas dessa antena seria 26,1 menos 1,84, né? Aproximadamente isso. Tá? Esse é o diagrama de radiação dessa antena. Vocês estão vendo que é um diagrama, né, extremamente diretivo. Se eu tivesse usado 5 graus, o que é o default, você não viria esse negócio bonitinho aqui com essa discretização.
certo? Você viria, até a gente poderia ter feito com menos, né, em 0,5, 0,5 graus. Próximo passo, a gente precisa estar vendo vamos tentar ver o Near Field. Eu arrasto o Near Field aqui, eu apago, né, o Far Field, eu deixo ele fechadinho, e olha que bacana. Agora que eu estou vendo o campo distante, mas eu quero ver o campo elétrico. Vamos tentar ver em dB. Olha que maravilha. Olha aqui como é que funciona. Você está vendo bem direitinho os raios. Eu venho em Animate, Phase e mando rodar. Você está vendo como é que funciona? Sai um campo extremamente forte. Você vê exatamente os fiozinhos, né? os raios aqui. Se você mexer na amplitude, mexer aqui num range, botar em vez de 60, botar 100, vamos ver se melhora. Fica uma faixa dinâmica maior. E você consegue enxergar como que funciona, né? Como que se comporta a antena. Você percebe que o feeder, ele provoca aqui um bloqueio, né, dos campos, ou seja, esse ponto aqui da antena acaba sendo interrompido. No campo distante você vai ver as difrações devido ao feeder, ou seja, a energia que bate e volta e enxerga essa massa metálica aqui. Por isso que tem opções, né, como a KCGAN, como um offset, que você coloca o feeder fora aqui bem desse ponto central, tá bom? A próxima pergunta que os campos nos ajudam a responder seria a seguinte: esse feeder ele é suficientemente grande? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar para cá as correntes. Você está vendo aqui agora como que as correntes se comportam. O problema aqui, de novo, a gente tem as correntes com alta intensidade nesse excitador e as correntes no refletor são pequenininhas. Então a gente vê praticamente tudo azul aqui. Então a gente tem que começar a mexer na escala, como a gente fez antes. Viemos aqui em Display, Individual Range. Vamos colocar aqui de novo, em vez de 80, vamos colocar 200. Vamos ver o que acontece. E vamos tentar, né? Vamos tentar animar para a gente ver como é que se comporta em fase, como é que se comportam as correntes. Você está vendo? Então, esse campo aqui, ó, você percebe que ele não é bem simétrico aqui, ó. Por quê? Porque o modo que sai aqui do guia de onda, ele não é um modo perfeitamente circular. Então isso aí vai causar uma certa distorção no campo. Ó. Você vê que ele começa meio elíptico, porque o campo que sai daqui também é elíptico. E para a gente saber mais ou menos se esse prato está numa dimensão maior ou menor, ou seja, se o raio dele deveria ser maior, a gente usa aquela regrinha. Daqui para cá, em tese, a corrente deveria cair mais ou menos 10 dB. Cada caso é um caso, mas essa é uma regra prática. Então a gente teria que colocar aqui, medir o campo nessa posição, a corrente nessa posição, e aqui nas bordas. Então a gente deveria ter daqui para cá aproximadamente 10 dB de queda de corrente. Se for 5, 6, ele tem que ser mais comprido. Se for 50, o prato está desnecessariamente grande demais. Certo? Então esse é o projeto da antena parabólica.